Fala, peregrinos, tudo bem? Prazer, me chamo Jefferson. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a importância do perdão, a importância de sermos coerentes naquilo que falamos, vivemos e praticamos. Mas antes da gente continuar falando sobre isso, queria pedir a você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que puder. Vi para aquela pessoa que você diz: Jefferson, essa mensagem está mudando a minha vida e quero que mude a vida de outras pessoas. Está fazendo mudar mentalidade, está fazendo virar chave, está fazendo derrubar barreiras que eu tinha na minha caminhada espiritual. Então, peregrino, envia para essas pessoas, se inscreve no canal, deixe o seu like e compartilhe. Então vamos seguindo para o vídeo. Hoje o nosso vídeo vai estar no livro de Mateus. Jefferson, Mateus está em qual livro? Mateus ele está no Novo Testamento. Ele está no Novo Testamento, o livro de Mateus. Ele é o primeiro livro do Novo Testamento. Nós vamos estar lendo o capítulo, a partir do capítulo 26, no versículo 69. E nós vamos ver qual a importância de você ser coerente naquilo que você fala. A graça e a misericórdia do perdão de Deus e a consequência daqueles que não tornam a voltar e se arrepender e pedir perdão a Deus. A importância de não deixar que o pecado te segue. Então, para a gente continuarmos, queria pedir que aqueles que podem, peregrinos, que podem fechar seus olhos, fechem. Você que não pode, não há problema. Você pode entrar em espírito de oração. Então vamos orar, falar com Deus. Senhor Jesus, soberano e eterno Pai, meu Deus, que honra, Senhor. Que honra é podermos, ó Pai, estarmos aqui diante de Ti, diante da Tua infinita e gloriosa presença, do nosso Senhor e soberano Deus, Criador da terra, do céu, do universo, meu Pai, que nos dá a vida, que nos dá o ar que respiramos todos os dias. Graças nós te damos por poder te adorar. Graças nós te damos por poder te bendizer, Senhor. Tu és, Senhor Jesus, o nosso, meu Pai, eterno fundamento, Senhor, que sustenta a nossa existência. Fala conosco através da Tua palavra. Dai-nos sabedoria e discernimento para entender e nos ensina a viver, meu Pai, cada um desses ensinamentos. Meu Pai, muda a vida desses peregrinos, Pai, dos meus irmãos na caminhada, onde quer que ele esteja, seja no vale, seja no deserto, seja, meu Pai, na abundância, meu Pai, seja, meu Pai, Senhor Jesus Cristo, quando todo o tempo ele se encontra, Pai, aflito, esteja, meu Pai, nesse momento, trazendo, meu Pai, a restituição e o conforto espiritual. Amém. Então vamos lá. Mateus capítulo 26, versículo 69. E diz assim: Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estás com Jesus, o Galileu. Jefferson, nós estamos falando de Pedro. Quem era Pedro, Jefferson? Pedro, peregrino. Pedro era um dos discípulos de Deus, um que era chamado como filho da tempestade. Por que, Jefferson? Porque muitas vezes Pedro, ele era forte, incisivo nas suas decisões. Ele era um homem que não tinha estudo, porque nasceu e teve que trabalhar muito cedo. Ele pescava, ele era pescador, mas que se dedicou, a partir do momento que o Senhor Jesus se revelou a ele, ele se dedicou a não mais ser pescador de peixes, mas se tornou pescador de homens, de almas. Mas mesmo assim ele teve que passar a ser lapidado. 3 anos que o Senhor habitou nessa terra foi lapidando o caráter, a personalidade, a forma como Pedro agia. Então aqui nós temos um momento aqui que pode ser crucial para a história de Pedro. E o que é que acontecia nesse momento, Jefferson?
quando disseram que Pedro era semelhante ao homem a quem estava sendo acusado. E que era esse homem que estava sendo acusado? Jesus estava sendo acusado para ser levado ao sacrifício. Estava sendo acusado de pecados e erros que não cometeu. Jefferson, eu estou vivendo isso na minha vida. Eu estou sendo acusado, eu estou sendo caluniado e nada disso eu tenho feito. Então aguenta, peregrino. Aguenta firme. Aguenta firme as pedradas e as pauladas. Jefferson, mas dá vontade de falar? É claro que dá vontade de falar. Dá vontade de bater de frente? Dá. Mas você não vai viver segundo a carne. Você vai mostrar que você já passou desse momento. Que você já superou os seus desejos, os seus sentimentos carnais. Já não vive mais segundo aos deleites e sua carne. Você não anda segundo a raiva. Você não anda segundo ao ódio. Mas você anda segundo os princípios daquele que é o seu alvo, Jesus. E Ele te ensinou isso. Aprenda a responder em silêncio. Jefferson, como assim? Como é que eu vou responder se eu não vou falar? Mostre resultado. Entre resultado não há argumento. Se você quer mostrar alguma coisa, peregrino, permaneça calado e mostre seus frutos. Seus frutos vão falar 1000 vezes mais do que jamais uma palavra pode falar. Então Jesus aqui estava sendo acusado para ser condenado. E eis que Pedro se encontrava em meio àquele ambiente de acusação. E ele foi reconhecido. Porque no momento que você anda com Deus, peregrino, você começa a mudar. Jefferson, mas eu não quero mudar. Mas Deus te transforma. Deus transforma. De duas uma, você tem duas opções. Ou você deixa Deus te moldar, ou você sai da presença de Deus. Mas Jefferson, Ele me expulsa? Claro que não. Porque ou você se deixa Deus te moldar, ou você se torna como se fosse vazio. E aquele vazio te faz você sair da presença de Deus. Você mesmo que sai. Deus nunca te expulsa. Então você tem duas escolhas. Ou você deixa Deus te moldar, ou você permanece vivendo no seu erro e acaba vivendo sozinho, solitário. Então vamos seguindo aqui. Repetindo o versículo 29 para vocês entenderem. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estás com Jesus, o Galileu. Então aquela mulher reconheceu Pedro. Por que, Jefferson? Porque no momento que você anda com Deus, suas características mudam. E não pense você que é algo falso. Porque se você mudar somente uma máscara, a máscara vai cair. Não adianta, peregrino. Se você está tentando viver uma vida falsa, uma hora ou outra essa máscara cai. Sabe por quê? Porque ninguém consegue viver na mentira por muito tempo. Você pode enganar uma pessoa por 1 ano, 2 anos, mas vai chegar um momento que a máscara vai cair. Então aprenda. Se você está vivendo uma mentira, coloca um ponto final nisso hoje. Tira a máscara e mostra quem verdadeiramente você é. Para de tentar se moldar para viver próximo de pessoas que você não tem a mesma visão que você, que não tem a mesma característica que você só está ali naquele ambiente mesmo te fazendo mal, somente para ter status. Para disso, peregrino. Você tem muito mais aí dentro. Para de tentar se moldar ao ambiente e aprenda a transformar o ambiente com o que você tem aí dentro. Você tem algo que é extraordinário. Você tem a chama divina que flui dentro de você. Você tem algo que é mais precioso do que o ouro, do que a prata. Então para de se menosprezar. Para de jogar o seu diamante em lixo. Para de se lançar fora, peregrino. Para de deixar de acreditar que você tem um valor. Porque você tem um valor extraordinário. Esse valor foi pago numa cruz. E não foi com qualquer sangue, foi com sangue carmesim. Então você está jogando tudo que Deus te entregou de valor para poder se entregar a pessoas, a ambientes, para poder mostrar uma coisa que você não é. Então para com isso. Para com isso.
Coloca um ponto final nisso agora, peregrino. Porque Deus, ele quer manifestar a glória dele na sua vida. Mas para isso você tem que morrer. Morrer seu falso eu, morrer sua emoção, morrer a sua carne. Quem tem que falar mais alto é o Espírito, peregrino. A sua consciência. Então vamos seguindo aqui. Versículo 70. E ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizem. Eita, Jefferson. Pedro fez o que, Jefferson? O negou, Pedro. Aquele que disse que morreria pelo Senhor Jesus? Sim, peregrino. No momento que ele foi colocado à prova, ele recuou. Ele recuou. Ele negou. E muitas vezes acontece isso. Muitas vezes acontece isso, peregrino. Você diz muito através da sua palavra, através da sua boca, diz: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Senhor, tu és maravilhoso. Conta comigo. Eu estou aqui para qualquer coisa. E no momento que o cinto aperta, no momento que a angústia começa, no momento que as chibatadas, que as pauladas e as pedradas começam a cair, você é o primeiro a condenar Jesus e dizer que não o conhece. Se você está fazendo isso, peregrino, você está negando a cruz. Você está negando o sacrifício que foi feito. Deus, ele não te chamou para o negar. Deus não te chamou para você ser apenas um instrumento que está ali no momento da hora boa. Você foi chamado para estar no momento da dor. Porque aprenda uma coisa: se você padece pelo nome de Cristo, ainda que tu morra fisicamente, você terá júbilo e glória e galardão no céu. Então para de ficar vivendo uma vida mesquinha, aprisionada e aprisionando o seu potencial. Começa a liberar aquilo que Deus tem aí dentro. Mas Jefferson, vai doer. A dor faz parte do processo, peregrino. Pedro negou o Senhor Jesus. Você vai o negar também? Mas Jefferson, Pedro, que era Pedro que andou com o Senhor Jesus, o negou. Eu vou negar também. Você está errado. Se o seu pensamento está sendo dessa forma, você está errado. A palavra de Deus colocou aqui um erro, uma falha de um dos nossos irmãos que foi peregrino na fé, que já não habita entre nós, para se tornar exemplo, para você não cair nesse mesmo erro. A Bíblia, ela te ensina através de erros de outros, peregrino, para você não cair. Sua mentalidade deve ser o seguinte: se Pedro caiu nesse erro, eu não vou cair. Porque eu já sei como ele errou. Eu já sei que ali é um buraco. Eu não vou cair no buraco para saber que aquele buraco era um buraco. Somente desvia. Não seja como Tomé. Tomé é aquele que só acredita se acontece com ele. Ele precisa sofrer a consequência para acreditar que há uma saída. Aprenda a acreditar através da fé. Fé é certeza e convicção de fatos que não se veem. Então aprenda, peregrino, a viver uma vida que vai além do que os seus olhos físicos te mostram. Pedro negou o Senhor Jesus. Vamos seguindo aqui o que aconteceu novamente. Versículo 71. E, saindo para o alpendre, foi ele visto por outro criado, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E novamente Pedro foi reconhecido. Ele negou o Senhor Jesus e novamente ele foi reconhecido. E disseram, porque Pedro se encontrava num ambiente, pessoal, num ambiente que era destrutivo. Ele se encontrava num ambiente que era de pessoas que queriam fazer o mal, pessoas que queriam destruir. E ele deveria ter se posicionado como testemunha do Senhor. Mas o medo falou mais alto. Quantas vezes o medo tem falado mais alto, peregrino? E você tem deixado que o medo te domine. Vou te dizer uma coisa, peregrino. Sabe qual é a diferença de um guerreiro, de um vencedor, de um gladiador, de um espartano
vou te dizer, para um perdedor, é porque o espartano, que um peregrino que anda na guerra e vai para a guerra, a diferença dele para um perdedor é porque ele vai mesmo com medo. Um perdedor, ele deixa que o medo domine. Um peregrino que anda na fé, que anda em meio à guerra, ele tem medo. O joelho treme, os olhos começam a lacrimejar, o peito começa a ser comprimido através da falta de oxigenação. Mas mesmo assim, ele vai adiante. Ele vai adiante porque ele sabe e ele não está preso a convicções físicas. Ele crê naquilo que lhe foi prometido. Ele crê naquela palavra que Deus o deu e dizendo: não temas, sede forte, porque eu venci o mundo. Então, peregrino, a diferença de um perdedor para um vitorioso é esse. É aquele que vai para a batalha mesmo com medo. Ele não retrocede, ele não retorna, ele não volta à batalha. Ele não come as palavras que ele botou para fora. Igual como o Senhor disse: eis que muitos são como cachorros, que tornam a comer seu vômito. Pessoas colocam aquilo que era podre dentro dela para fora, e no momento que chega a angústia, ela vai lá e come aquilo de volta para se alimentar e voltar para o ambiente que ela estava. Não seja isso, peregrino. Basta de viver uma vida de ciclos destrutivos. Começa a ser a transformação. Aguenta o processo. Aguenta o processo, que eu digo a você que há mudança. Se você aguentar o processo, você vai ver uma transformação que jamais ocorreu na sua vida. Então aguenta o processo. Mas Jefferson, está doendo. Aguenta o processo. Mas Jefferson, eu não estou vendo saída. Aguenta o processo. Porque o processo faz parte. E a vitória vai vir. A dor passa. A vitória é eterna. Então, Pedro negou pela segunda vez o Senhor Jesus. Então não deixe que você venha negar o Senhor Jesus por causa do medo. Que isso sirva de exemplo para você, peregrino. Para você não retroceder. Para você não deixar o medo te dominar. Um dos nossos irmãos acabou vacilando na fé. Mas não pense você que ele parou. Então, como eu estava dizendo aqui. Versículo 72. E ele negou outra vez, jurando: não conheço tal homem. Então Pedro disse: eu não conheço esse Jesus. Ele que sabia que ele conhecia. Ele tinha vivido ao lado dele. Ele abraçou o mestre um dia antes e disse: Senhor, conta comigo para o que vieres. Ele abraçou aquele homem que estava sendo acusado. E ele deixou o medo falar mais alto. E vamos lá, peregrino. Jefferson, já estou com raiva desse Pedro. Não, peregrino. Ele é como você. Ele é como eu. Só que cabe a nós não deixar que o medo nos domine. Você vai ver aqui a reviravolta que aconteceu. Versículo 73. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente, este também é um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então, peregrino, não adianta. Não adianta você querer se esconder. No momento que você for mudado e transformado por Deus, você vai ser sal. E se você estiver num ambiente onde há trevas, você vai trazer amargura para aqueles que não conhecem a palavra. E você vai se destacar por mais que você não queira. Pedro estava ali, no meio de pessoas que eram cristãos, eram fariseus, eram detentores da palavra. Por que você está fazendo esse gesto, Jefferson? Porque eles conheciam a palavra. Estavam maquinando para matar o seu próprio Messias. Jefferson, e tem gente assim dentro da igreja? Claro, peregrino. Está cheio de gente assim. Cheio de gente querendo te derrubar. Por que, Jefferson? Porque eles querem fazer você errar o alvo. Eles já não conseguem mais acertar o alvo. Eles não querem que outros acertem. Eles querem ser pedras de tropeço dentro da igreja. Tem muitos que estão assim, sendo usados por Satanás dentro das próprias igrejas. Jefferson, não fale isso.
É verdade, peregrino. Hoje em dia não precisa você ser atacado por fora da igreja. Você é atacado pelos que estão dentro da própria casa do Senhor, que se dizem cristãos, que se dizem conhecedores da palavra. Mas Jefferson, e como é que eu faço discernimento? Como é que eu discerno, Jefferson, com a pessoa se realmente ela é de Deus e se ela não é? Através dos frutos. Através dos frutos. Se conhece uma árvore através dos frutos. Uma árvore que é figo, ele não vai produzir manga. Figo vai produzir figo. Uma árvore de manga, ela não dá para produzir figo, ela vai produzir manga. Então, se uma árvore ela é podre, ela vai transformar e produzir frutos podres. Não adianta ela se revestir de uma pele, de uma máscara. Ela pode até aparentar, mas os frutos dela serão podres. E aonde quer que ela vá, os frutos serão podres. E aqueles que andam com Deus vai conseguir discernir. Jefferson vai discernir como? O Espírito Santo vai te dar o discernimento para saber separar o cheiro, o odor, a máscara. O Espírito Santo te dá isso, peregrino. O Espírito Santo te dá o discernimento para sentir o sabor da fruta, para saber se aquele irmão ele está dando frutos bons. Você consegue sentir o sabor, você consegue sentir o cheiro. Só em você sentir o cheiro e sabor, você sabe se aquele irmão ele é realmente uma árvore frutífera ou se ele é uma árvore, um chamado de, que Deus diz, sepulcro caiado, que dá frutos podres. É bonito por fora e podre por dentro. Ah, Jefferson, então agora eu vou saber como discernir aqueles que estão dentro da igreja e querem me derrubar. Isso, peregrino. Você vai saber pelos frutos. Se uma pessoa está do seu lado e te diz que é seu irmão e todos os frutos dela te conduzem para longe da presença de Deus, essa daí não pertence a Deus. Ela pode dizer que é de Deus, ela pode usar roupa dizendo que é de Deus, ela pode ter cabelo, ela pode ter óculos, ela pode ter o que for, peregrino. Se os frutos delas não condiz com o que está aqui, ela não é de Deus. Por isso que o Senhor Jesus diz, muitos dizem Senhor, Senhor, mas quando chegar o julgamento final, o Senhor dirá, arreda-te de mim, ide para o inferno, porque eu não vos conheço. Mas Senhor, eu curei em teu nome, eu falava do teu nome, o Senhor disse, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, e haverá choro e ranger de dentes. Então não perca o alvo, não seja o que Pedro aconteceu com ele, não deixe que o seu medo te faça errar o alvo. Seguindo aqui, versículo 74, então começou ele a praguejar e julgar. Jefferson, Pedro começou a praguejar e jurar? Sim. Pedro começou a praguejar e jurar. E o que é isso praguejar, Jefferson? Ele começou a comer o vômito dele. Ele começou a comer aquilo que ele tinha colocado para fora. O que, Jefferson? O orgulho, a vaidade, começou a comer tudo de volta. Começou a comer. Quando ele começou a dizer, não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Jefferson, o galo cantou e o que aconteceu agora? Agora, a consciência, o Espírito Santo o bateu com tanta força, Jefferson. O Espírito Santo bateu com tanta força nele, peregrino, que ele cai em si. O que é cair em si, Jefferson? Ele voltou à consciência. Ele parou de praguejar, ele parou de jurar dizendo que não conhecia Jesus, escutou o cantar do galo. E isso foi uma pancada na alma dele. Ele foi arrastado de volta à consciência. Ele foi lembrado de tudo aquilo que o Senhor Jesus um dia pregou a ele, dizendo, filho, vive a palavra. Ou é sim, sim, ou é não, não. Muitos vão te perseguir, mas aprenda a seguir firme para o alvo. E aquelas palavras o arrastaram de volta à consciência. E o que aconteceu, Jefferson?
Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Jefferson, Pedro se arrependeu de tudo que ele fez, Jefferson, ali naquele momento? Sim. Pedro, peregrino, ele foi levado ao campo de batalha. Ele foi levado ao campo de batalha para saber se realmente o que ele falava era verdade. E Deus, ele permite que isso aconteça conosco. Deus, ele permite que você vá para o deserto. Deus permite que você vá para o vale da sombra da morte para saber que o que está aqui dentro, seu coração é aqui, sua mente, sua consciência, se o que está aí dentro realmente é o que você fala. Pedro, até aquele momento, ele só falava, mas aqui dentro ainda não estava entregue ao Senhor Jesus. Mas depois daquela experiência dolorosa, Pedro chorou amargamente. Sabe o que é chorar amargamente, peregrino? É você chorar com um choro desconsoladamente. É você chorar como que alguém estivesse despedaçando a sua carne. Então Pedro chorou dessa forma, porque ele viu que ele não vivia ainda o que tanto o mestre dele falou. E ele mudou. Pontuando, peregrino, foi isso que fez Pedro ser um dos maiores apóstolos e que pregou e transformou e curou. Porque depois que ele foi para o deserto, que ele viu que pecou, ele não parou lá, peregrino. Ele viu que pecou e errou, ele retrocedeu, desceu, aprendeu e disse: realmente, eu não tinha me convertido. Realmente, até hoje eu estava dentro da igreja e não conhecia Jesus. Realmente, Jefferson, eu vivi uma vida que não era minha. Mas hoje eu vou mudar. Foi isso que Pedro fez. Ele disse: a partir de hoje eu vou assumir por completo, seja na dor, no sangue ou na morte. Eu jamais negarei o Senhor novamente. Ele cravou aquilo dentro da alma dele, peregrino. Eu vou te dizer mais. Porque aqui a história de Pedro ele não vai ser mais pontuada. Nós vamos passar para a história do Senhor Jesus. Pedro, a partir desse momento, ele se tornou um verdadeiro servo, um verdadeiro testemunha do nome de Deus. Eu vou te dizer, ele não teve uma morte linda. Pedro ele foi morto de cabeça para baixo. Mas mesmo sendo crucificado de cabeça para baixo, ele não negou ao Senhor. Ele não cometeu esse erro aqui. E eu digo a você, esse erro só está aqui, peregrino, para dizer a você: não perca o seu caminho, a sua jornada por causa do medo. Não deixe que o medo te pare. Não deixe que as circunstâncias da vida te façam negar ao Senhor. Isso aqui está para te ser de exemplo. Não cometa o erro que Pedro cometeu, mas seja o Pedro que mudou e se transformou, que não negou o Senhor Jesus, mesmo sendo crucificado de cabeça para baixo. Porque eu te digo uma coisa, peregrino. Você ser crucificado em pé, você morre por asfixia. O seu corpo não tem forças para se manter em pé muito tempo e você morre por falta de oxigenação. Imagine você de cabeça para baixo, sangrando. Já é difícil respirar de cabeça em pé, imagina morrer de cabeça para baixo. Ele morreu sem negar o Senhor Jesus. Ele não cometeu novamente o erro. Então, se você até hoje estava errando, a partir de hoje não erre mais. Não erre mais. Não deixe o seu medo te dominar. Não deixe as circunstâncias mudarem você. Não deixe que a sua mente coloque em você barreiras. Arranque as máscaras e viva a verdadeira essência da palavra. Vamos seguindo aqui, peregrino. Então diz assim, capítulo 27. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Jefferson, não acredito nisso. Então eu pensava, Jefferson, que quem crucificou Jesus foi os pecadores. Foi não, Pedro.
quem crucificou o Senhor Jesus não foi os pecadores. Pelo contrário, a multidão de pecadores o abraçava, o amava, porque ele trazia conforto. Os que crucificaram Jesus foram aqueles que conheceram a libertação, mas eles amaram mais o pecado do que a liberdade. Eles amaram mais viver para a vida, viver a vida aqui terrena do que ter uma vida espiritual. Eles amaram mais os seus desejos carnais, a sua fama, os seus status, o seu dinheiro, a sua honra física, do que o próprio Senhor Jesus. Quem crucificou o Senhor Jesus, como disse aqui, peregrino, foram próprios fariseus, foram os próprios escribas. Eles mesmos se reuniram para matar. Então é o que eu estava te dizendo anteriormente. Hoje em dia, peregrino, Satanás ele não te ataca lá fora, ele te ataca dentro da igreja. Ele usa pessoas que se deixam ser usadas. Porque, pontuando aqui, peregrino, você só é usado por Satanás se você quiser. Mas Jefferson, você pode ser usado por Satanás? Sim, se assim eu permitir. Então eu também posso ser? Você está perguntando, não é, peregrino? Claro. Se você não dominar a sua carne, você mesmo pode ser usado para ser uma pedra de tropeço, para ser uma arma para fazer outro peregrino errar o caminho. Então, por isso que tem que ter autoconsciência, peregrino. Por isso que todos os dias você tem que se lapidar. Todos os dias você tem que se vigiar. Por isso que Deus diz primeiro, vigiai. Deus ele não diz primeiro orar, ele diz primeiro vigiai. O que é vigiar? Estar atento. Esteja atento a você, esteja atento aos seus passos, esteja atento ao que você faz. E depois orai. Orar é o que? Entrar em comunhão com Deus. Para se santificar, para se fortalecer. Mas primeiro vigia onde você está, o que você está fazendo. Então quem tentou e quem condenou o Senhor Jesus foram os próprios fariseus. É o que diz aqui, repetindo. Versículo 1 do capítulo 27. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes, pontuando, não foi qualquer sacerdote, para você não dizer, Jefferson, mas foram só alguns sacerdotes qualquer. Não, foram os principais, foram aqueles que eram os cabeças da igreja, foram aqueles que eram os cabeças do ensinamento da palavra que crucificaram Jesus. Eram aqueles que realmente conheciam o que estava escrito, ele sabia o que estava aqui, peregrino. Ele conhecia isso aqui, ele conhecia. E não ache você que Satanás ele vai te usar de forma que você não queira. Ele vai te usar nos detalhes, se você assim o deixar. Ele vai pegar brechas na própria palavra para te derrubar. Quantas pessoas aí não têm deturbado a palavra e têm feito pessoas acreditarem numa falsa mentira? Que tem deturbado a palavra para poder viver uma vida de pecado, de comodidade, viver uma vida que ela quer. Ela pega, corta a Bíblia, retalha a Bíblia e diz, a palavra de Deus falou isso, mas ela retalhou a Bíblia para poder falar o que ela quer. Então não seja esse tipo de pessoa, peregrino. Porque se você está sendo esse tipo de pessoa, infelizmente, você está errando o alvo. E você ainda não entendeu qual é o jogo dessa vida. Você ainda não faz parte do jogo para a eternidade. Você ainda está vivendo a vida na corrida de ratos. Vivendo sempre num ciclo. Um ciclo. Que hora está bom, hora está no ótimo, hora está bom e hora está péssimo. Você está nesse ciclo. E não sai desse ciclo. Aí você diz agora, caraca, Jefferson, eu agora tô entendendo, eu estou nesse ciclo. Eu não saio do lugar. Então está na hora de sair. A palavra está sendo dada. Absolve e aprende. Não pratique mais os erros que você está cometendo e comece a andar para frente, peregrino. Sai dessa roda que já está te fazendo cada vez mais se afastar do Senhor Jesus. Se afasta daqueles que estão te levando para longe de Deus. Mas Jefferson, eles dizem ser de Deus. Eu já te disse. Conhece a árvore pelo fruto. Se os frutos estão sendo ruins, peregrino, então eles não são de Deus. Mas se vestem como pessoas de Deus. Está aqui. Os fariseus se vestiam como homens de Deus, pintavam como homens de Deus,
falavam como homens de Deus, diziam ser homens de Deus, jejuavam como homens de Deus para todos, e eram o quê? Era o quê, peregrino? Isso aí. Isso o que você pode estar pensando? Sepulcro calhado, isso, peregrino. Eram bonitos por fora e podres por dentro. Vamos seguindo. Versículo 2. E, amarrando, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então o Senhor Jesus foi entregue de bandeja pelos seus próprios filhos. Filhos que se diziam filhos, que se diziam servos. Ele mesmo foi entregue por aqueles que diziam que o amavam. Você está preparado, peregrino, para ser crucificado aonde quer que você seja por amor ao Senhor? Você está preparado por ser dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família, ser caçado e mesmo assim não negar a palavra? Seguir calado e deixar que os teus frutos falem mais alto? Então, aguenta firme, porque seu Deus não te deixou. Você pode estar pensando, mas Jefferson, está difícil. Aguenta a pancada, porque isso está te preparando para algo bem maior. Algo que os seus olhos jamais imaginaram. E eu te digo, a dor faz parte do processo. A dor não vai ser para sempre, peregrino. Ela vai ser somente momentânea. Mas o crescimento espiritual vai ser eterno. O que você está aprendendo hoje, peregrino, vai ser para a sua vida inteira. Não importa se você é menor de idade, se você é adolescente ou se você é adulto. Vai ser para a sua vida inteira. Esses ensinamentos vão servir para a sua vida inteira. Então vamos seguindo aqui, peregrino. Versículo 3. Então, Judas, o que eu tinha traído, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo com sangue inocente. Então vamos lá, peregrino. Judas, ele não se arrependeu. Judas teve o quê? Remorso. O que é remorso, Jefferson? É aquilo que você, exemplo, você faz alguma coisa, você fez alguma coisa, aí você vê que aquela consequência trouxe uma dor para você e para outra pessoa. Aí você, naquele momento, você sente um remorso, uma dor, uma tristeza, mas passou aquele tempo, você já está de boa. E o que é que aconteceu com Pedro? Pedro, ele não teve remorso. Ele se arrependeu amargamente. Então, troque remorso por arrependimento, peregrino. Se até hoje você está vivendo uma vida de remorso, você está vivendo errado. Troque remorso por arrependimento. Arrependimento é mudança. Arrependimento é algo que transforma. Não é algo que só vem e depois você volta a fazer o que você fazia. Remorso é isso. Você tem aquele momento de tristeza, mas depois você volta a fazer a mesma coisa. Judas estava desse jeito. Repetindo aqui. Versículo 3. Então Judas, o que traiu... Que traiu quem, Jefferson? Jesus. Vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, ele foi tocado, veio um sentimento de tristeza, remorso, sentimento de tristeza. Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo, ele entregou as moedas a quem, Jefferson? Os sacerdotes que pagaram a ele. Olha aí, peregrino, os sacerdotes, os homens que deveriam seguir ao Senhor, pagaram para poder ver outro homem, peregrino, pecar e trair o próprio Senhor Jesus. Peregrino, vai acontecer isso na sua vida. Muitos vão pagar para ver sua queda. Muitos vão pagar para poder fazer com que outros te atinjam. Mas se você seguir para o alvo, mesmo uma dor, mesmo sendo afrontado, acusado, você vai alcançar a sua vitória. Porque o segredo dessa vida, peregrino, não é quem bate mais. É quem aguenta apanhar e mesmo assim seguir adiante. O segredo é esse dessa vida, peregrino. É você continuar apanhando e continuar seguindo. E não retroceder pelo caminho que você está indo. Porque o teu caminho é estreito.
Mas eu digo a você, há um galardão eterno te esperando do outro lado. O outro caminho é largo, todos vão por ele, todos correm, é como se fosse uma campina verde, todos correm por ele, mas o final dele é o inferno. Então segue no teu caminho. Tá doendo? Segue, peregrino. Tá ardendo, Jefferson? Segue. Tô sozinho, Jefferson? Segue, peregrino. Segue, porque vai trazer vitória. Tem resposta a esse caminho que você está indo. Então, continuando aqui. Versículo 4. Então Judas disse, eu pequei. Ele estava com remorso. Eu pequei, traí com sangue inocente. Ele disse o quê? Eu traí alguém que era inocente. Eu estou com remorso. Pegue as moedas. Quantas vezes não tem acontecido isso, peregrino? Você tem negado ao Senhor Jesus. Você nega o Senhor Jesus e depois chega e diz, Senhor, me perdoa, Senhor Jesus. E o Senhor sabe que dentro da sua alma você está dizendo assim, tá certo, mas eu vou cometer novamente. Eu estava aqui, eu fui para ali, cometi um erro, um pecado, Senhor, me perdoa. Você sai da igreja e comete novamente. Isso é remorso, peregrino. Isso não é arrependimento, isso não é você se arrepender. Isso não é arrependimento. Arrependimento, você erra, você muda e aquilo não acontece mais. Pedro, ele errou 3 vezes. Ele negou o Senhor Jesus. Ele disse que não conhecia. Ele profetizou dizendo que jamais viu aquele homem. Mas depois da 3ª vez, ele reconheceu e disse, eu pequei, eu reconheço, eu errei. E a partir de hoje, jamais vou negar ao meu Deus. E jamais ele negou. Eu digo novamente, ele foi crucificado de cabeça para baixo. E mesmo na morte, ele não negou ao Senhor. Então começa a ter essa visão, peregrino. Então vamos seguindo aqui. Versículo 5. Então Judas, tirando para... Versículo 4, para terminar. Pequei, traindo com sangue inocente. Ele, porém, responderam. Quem respondeu, Jefferson? Os sacerdotes. Então os sacerdotes responderam, que nos importa? Isto é contigo. É isso que acontece, peregrino. Quando você peca, quando você erra, você tem os seus amigos? Tem não. Quando você peca, quando você erra, quando o caldo esquenta, cadê os seus amigos? Cadê aqueles que batiam no seu ombro e diziam, eu estou aqui para qualquer hora? O que aconteceu com Judas? Aquele que ele achava que ia apoiar ele, disseram, o problema é seu, se vira. Olha o que os fariseus disseram. Vou repetir. Olha o que eles disseram. Eles, porém, responderam, que nos importa? O que é que eu tenho a ver com o que você fez? Você traiu porque quis. Foram aqueles mesmos que disseram, vá lá, traia. Traia o Senhor Jesus, você vai ganhar 30 moedas. Peregrino. Então para de colocar sua confiança em homens que não vivem a palavra, que não dão seu sangue, que não vivem isso aqui, Então para de colocar confiança nessas pessoas. Para de colocar confiança nas pessoas que não têm frutos. Que você vê que não tem frutos e mesmo assim está no meio delas. Porque vai acontecer isso. Quando o caldo esquentar, quando o cinto apertar, elas vão olhar na sua cara e vai dizer, culpa sua, não tenho nada a ver com isso. Foi isso que aconteceu com Judas. Mas Jefferson, elas são minhas amigas. Você vai esperar para pagar para ver, porque Judas pagou para ver. E olha o que aconteceu. Isso é contigo. Eles disseram mais. Não nos importa, isso é contigo agora. Se vira. Você está com sangue nas mãos, inocente agora. E é isso que acontece. Quando você peca, você erra, todos os seus amigos batem palma. Parabéns, é isso mesmo. Tá vendo? Você mostrou para ele. Aí quando o pecado vem, porque o pecado é o seguinte, a lei da semeadura, o que você planta, você colhe. Quando você começa a colher a dor, o pecado que você plantou, cadê eles para dividir o fardo? Cadê eles para poder dividir a colheita da dor? Não tem um. Então aprenda a plantar o que é certo, para você não colher coisa errada, peregrino. Seguindo aqui, versículo 5. Então Judas,
tirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar-se. Está aqui o erro, peregrino. Está aqui o erro. Sabe por que Judas não recebeu perdão, peregrino? Porque, primeiro, ele não se arrependeu. Segundo, ele vivendo no pecado, vivendo no remorso, ele estava vivendo segundo os sentimentos. Ele jogou as moedas. Só que quem falou mais alto não foi o arrependimento, não foi a consciência, foi a carne. E sabe o que a carne fala? Quando não tem mais jeito, a carne olha para você e diz assim: se mata. Se mata que é mais fácil. Se mata que você vai acabar a dor. Se mata porque você vai parar de sofrer. Sabe o que é isso? É sua mente te fazendo ir para o caminho que aparentemente é mais fácil, que vai sanar sua dor. Só que esse caminho vai te levar para o inferno. Jefferson, essas palavras são duras, mas é a verdade. A verdade você precisa saber, peregrino. No momento que Judas se suicidou-se, ele perdeu a oportunidade da salvação. Mas Jefferson, Deus ia perdoar ele? Sim, peregrino. Para Deus não há diferença se você pecou. O pecado de Pedro não foi diferente do pecado de Judas. Judas negou o Senhor Jesus e Pedro também negou o Senhor Jesus. Mas Jefferson, foi Judas que traiu ele. Para Deus não importa, pecado é pecado, peregrino. Vou te ensinar novamente, não há distinção. Não existe pecado grande nem pecado pequeno. Para Deus tudo é pecado. Mas Pedro se arrependeu e mudou. Judas teve remorso e deixou que o remorso, que a carne falasse mais alto, e foi se suicidar, em vez de se arrepender. Em vez de assumir o erro e dizer publicamente: a culpa é minha. A culpa é minha. E eu assumo essa culpa. Eu vou pagar pelo que eu fiz. E vou fazer com que os meus próximos frutos sejam frutos de prudência, de santificação, de justiça. Vamos continuando aqui para terminar. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre da oferta, porque é preço de sangue. Olha o que os fariseus falaram. Essas moedas que a gente acaba de receber não é santo colocar dentro do alforje da igreja. Não vamos receber elas. Olha a máscara deles, pessoal. Você está vendo a hipocrisia? Eles pegaram as moedas e disseram assim: não vamos colocar dentro do alforje não, porque tem sangue nessas moedas. E eles que estavam crucificando o Senhor Jesus. Isso, peregrino, eu vou te dizer o que é. No momento que você começa a ser prisioneiro da carne, você não consegue enxergar um palmo na frente do seu rosto. Porque o pecado te cega. Eles estavam crucificando o seu Salvador. Eles mesmo crucificando o seu Salvador achavam que estava certo. Porque o pecado te mostra como se você tivesse certo. Jefferson, como é que eu faço para enxergar quando estou pecando? Aqui, ó, a palavra. Então, continuando aqui, peregrino. Então, aqueles fariseus estavam falando de santidade, mesmo pecando. O pecado cega e não deixa você enxergar nem um palmo na frente do seu nariz. Então, seguindo. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Sabe o que é que eles fizeram, peregrino? Não, a gente é santo. Sabe o que é que a gente vai fazer com essas moedas? Vamos comprar aqui uma terra e vamos dar para aqueles que estão morrendo e não têm onde se enterrar. Aparência de santidade. Aparência de ser honesto. Aparência de estou fazendo uma boa coisa. Estava fazendo? Claro que não, Pedro. Então para de deixar que a sua mente te engane. A partir de hoje, viva a palavra. Deixe a consciência, o Espírito Santo falar mais alto. Só pontuando, eles compraram um campo para poder... Jefferson, isso não é bom? É. Mas em custa de quê? Você viver uma falsa? Eles não compraram aquilo porque era algo de verdade. Era apenas uma máscara, para enganar os outros. Versículo 8. E por isso, aquele campo tem sido chamado até os dias de hoje campo de sangue. Versículo 9.
Então se cumpriu o que foi dito, por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram a 30 moedas de prata o preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. Então a palavra e a promessa de Jeremias se cumpriu. Deus, ele não deixa uma vírgula sem que se cumpra. Então ele cumpriu o que Jeremias profetizou. O Senhor Jesus será entregue por 30 moedas e ele vai ser avaliado, o que é uma vida, peregrino. Uma vida de um homem. Não estou falando nem de Deus, porque ele era Deus, mas era um homem. Foi avaliado em 30 moedas. Você já se perguntou? Por que você está entregando o Senhor Jesus? Você está vendendo o Senhor Jesus? Ah, Jefferson, eu estou vendendo o Senhor Jesus por causa de um status. Eu estou vendendo o Senhor Jesus por causa de uma bebida. Eu estou vendendo o Senhor Jesus por causa de uma festa. Eu estou vendendo o Senhor Jesus por causa de uma oportunidade de mostrar que eu não sou algo, mas eu sou importante no grupo onde eu estou. Você está vendendo o Senhor Jesus por isso, peregrino. Você está entregando o Senhor consumador da sua existência por isso. Eu estou trocando o Senhor Jesus por dinheiro, pelo meu trabalho, pelo meu esposo. Peregrino, que é isso? Você acha que o que você está fazendo é certo? Abre os olhos, peregrino. Se você está cometendo isso, para, ainda há tempo, para e muda para acertar o alvo. Você foi chamado para acertar o alvo, você não foi chamado para errar o alvo, peregrino. Mas Jefferson, tem esperança para mim? Tem. A esperança é essa, você está recebendo a palavra hoje, peregrino. Satanás está falando na sua mente, você não tem mais volta. Claro que você tem. Não deixe a sua carne falar que você não tem mais volta. Não são os seus pecados que falam, porque eu peco, eu sou carne. Mas não são os meus pecados que me fazem merecedor da salvação. É o sangue de Jesus, eu vivo pela graça, peregrino. Sabe o que é graça? É favor não merecido, eu sou verme insignificante como você. Só que eu sou um verme insignificante que reconhece que é um verme insignificante. E que reconhece que eu sou só salvo por causa de um que morreu por mim, que foi Jesus. Então aprenda a reconhecer. Reconheça quem você é. E deixa que Deus trabalhe. Para terminar, versículo 9. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram a 30 moedas de prata o preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. E as deram pelo campo do olheiro, assim como se ordenou o Senhor. Essa era a palavra do Senhor Jesus para nós. Então, essa era a palavra. Não deixe que o medo te pare. Não se venda por moedas, por glória, por status, por amigos. Não se venda. Aprenda a mudar, a tirar o remorso e se arrepender. Remorso é diferente de arrependimento. Remorso te leva para o inferno, igual Judas se suicidou para tentar escapar de algo, de se escapar do julgamento. Só que ele foi para um julgamento pior do que o julgamento físico. Ele perdeu a salvação. Pedro teve a mesma atitude de Judas. Negou o Senhor Jesus. Traiu o Senhor Jesus. Mas sabe o que Pedro fez? Se arrependeu. Se arrependeu, pediu perdão amargamente e não cometeu mais o erro. Seja Pedro nessa história. Se você estava errando, seja Pedro e não Judas. Não busque pular o processo. Não busque não sofrer a consequência das suas falhas. Mas busque reconhecer os seus erros, colher os frutos errados e semear frutos certos, saudáveis. E Pedro, como eu te disse, foi um dos grandes apóstolos, mas teve que colher um dos frutos da traição. Mas ele se tornou homem de Deus. Então seja como Pedro. Esse é um exemplo a seguir. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Jesus, soberano Deus, que palavra, Pai. Que palavra maravilhosa. Crava na tábua da alma do nosso coração e nos ensina a colocar em prática. Meu Deus, que cada um dos meus irmãos peregrinos, Pai, que estavam vivendo em pecado, Pai, que estavam vivendo num ciclo maldito, meu Pai, de rato, a partir de hoje venha ser, meu Pai, quebrado essa corrente.
Que a cegueira, meu Pai, que estava, meu Pai, Senhor Jesus, fazendo ele não enxergar um palmo na frente do nariz, venha ser arrancada e que ele venha mudar, meu Pai, a história, a vida, o caminho e venha acertar o alvo, Senhor. Porque esse é o nosso objetivo, é acertar o alvo, Pai. É manifestar a Tua glória e ser exemplo para os outros aqui nessa terra. Então, meu Deus, abençoa-os e que essa palavra seja frutífera na vida de cada um deles, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.